Boa noite, minha gente linda. Já vou começar dando uma ajeitada. Então, de novo, aqui Regina falando, nosso canal bombando. A última vez que eu vi, a gente estava com 2 likes. E agora, eu hoje levei uma surpresa. A gente já está com 6. Já pensou? Passou de 2 para 6, né? Isso é porque a gente está falando de Jesus, né? Porque se a gente estivesse falando de pornografia, de arma, de guerra, de política, seriam milhões de likes. Mas não tem importância não. Esses 6 é a minha alegria, é o meu prazer. Eu fico muito feliz e agradeço a essa meia dúzia de pessoas. Jesus também agradece. Nas cartas de Cristo, ele faz um desabafo. Ele diz assim: os seus políticos têm todo lugar nas redes sociais, nas TVs, mas eu não tenho lugar. E é mesmo. A gente só tem gritaria, né, de pastores e muita deturpação do evangelho, mas coisa séria mesmo a gente não vê não. Mas se fosse, né, um BBB, uma Anitta, um Lula, um Bolsonaro, teriam milhões de seguidores. Estamos aí então trazendo hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 ao 29. O título é O Jovem Lunático. O que é um lunático? É uma pessoa sem rumo, uma pessoa que vive no mundo da lua. Isso está lá no dicionário. Uma pessoa assim fora da realidade. O jovem lunático. Para a gente explicar o que está acontecendo, Jesus tinha ido naquele monte onde houve a transfiguração, onde Jesus conversou com os capelinos. Ele, inclusive, responde a eles na linguagem lá de Capela, para mostrar que ele estava consciente da missão dele, que a missão que foi exigida para ele é que ele reencarnasse para guerrear com o povo romano. E Jesus contrariou Javé, que ele não fez nada disso. Muito pelo contrário. Ao invés de falar de guerra, ao invés de falar de ódio e de armas, ele veio falar de amor. Então, Jesus desce do monte, quando houve lá a transfiguração, que ele levou Pedro e João com ele. Então, quando ele está descendo, ele vê uma multidão na cidade onde ele desce de lá. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Onde tinha multidão para ver Jesus, os escribas e os fariseus ali estavam. Não tenham dúvida disso. Eles disputavam, ou seja, disputar é ver quem vence, é ver quem ganha. É Jesus? São os seus discípulos ou somos nós os doutores da lei? Então Jesus viu ali que tinha alguma celeuma ali no meio. E logo toda a multidão vendo-o ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Por que essa multidão ficou espantada? Quando Jesus resplandece lá no monte, esse apagar dessa luz que ele emanou não foi imediata. Quando ele desceu, ele deve ter descido resplandecente ainda, não igual foi lá, mas ele devia estar emanando muita luz. Então eles se assustaram com aquela presença e correram todos para ele. Gente, os escribas e fariseus, eles morriam de raiva, de inveja, até mesmo de ódio, porque tudo que eles queriam armar, né,
fazia aquelas armações, aquelas armadilhas para pegar Jesus, ou na palavra, ou nos seus atos, porque tudo que eles queriam mesmo é matar Jesus. Mas então, quando a multidão vai para Jesus, é lógico que vira as costas para eles, deixa eles lá, e vai todo mundo correndo para perto de Jesus. Imagina a cena que foi, a raiva desses escribas. E perguntou os escribas: que é que discutis com eles? Ele vai perguntar para os escribas: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? O que está acontecendo aqui? E um da multidão, respondendo, disse: mestre. Chamou Jesus de mestre. Isso também era um horror para os escribas. Eles ficavam indignados do povo chamar aquele homem de mestre. Trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. O menino não falava. Então eu te trouxe porque ele já tinha certeza que aquele menino tinha um espírito ali com ele, atrapalhando aquele menino. Então, gente, esses conhecimentos eram mais claros naquela época. Hoje, as pessoas lutam para levar uma criança para benzer, para levar uma criança para tomar um passe, não acreditam mais. E naquela época era natural. Ele está com o espírito mau, ele está com o espírito de Satanás, do demônio, do diabo. Era muito comum falar isso. E este, o pai continua, tá? E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Não tem eles aqui não, tá, gente? Não puderam afastar, tirar aquele espírito, né? O que é secando o menino? Eu já vi esse processo de obsessão, de possessão. Gente, a pessoa fica cadavérica. Isso aqui entra e fica aparecendo os ossos aqui, né? Mandíbula. É muito comum ficar aquela coisa de secou. Eu já vi. A pessoa se transforma na hora quando esses espíritos que querem ter a possessão em cima do encarnado faz com ele. Fica mesmo cadavérico, é secando mesmo. Esse pai, ele mostra aqui o quanto que ele observava esse filho. Então ele está dizendo que quando ele toma, ele joga ele no chão, ele despedaça o meu filho e o meu filho vai secando. Eu pedi aos seus discípulos, ou seja, a celeuma que estava acontecendo era isso. Esse pai vai pedir os discípulos e os fariseus com certeza foram contra. Porque eles não faziam isso. O negócio deles era só estudar Moisés. O que importava para eles é só ficar estudando Javé, é a Torá, os 5 livros da Bíblia. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, respondendo-lhes, ele estava respondendo para os discípulos, para os apóstolos que ali estavam. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Ou seja, vocês não aprenderam ainda não? Eu já ensinei para vocês como que expulsa demônios e vocês não aprenderam ainda não? Até quando que eu vou estar aqui? Jesus já sabia da morte dele. Há muito tempo Jesus já sabia que ele ia passar por uma condenação, um julgamento, uma condenação e uma crucificação, ele já sabia. Então, tanto é que quando ele desce lá do monte, aqueles capelinos, que ali estavam Elias e Moisés, avisam para ele, você vai ser apedrejado ou crucificado. Muda seu modo de agir. Você está com muito amor, você está com muito zelo com a humanidade. A gente quer guerra, a gente quer sangue. Você veio aqui para obedecer Javé, e Javé só gosta de guerra. Jesus diz para eles:
não interfira, não interfira. E eles falam que ele ia ser crucificado e ele pede para não interferir e pronto, eu faço aquilo que eu acho que devo fazer. E ele continuou isso. Então, ele vai dizer para eles, até quando vos sofrerei ainda? Ele sabia que ele ia embora. Até quando eu vou estar aqui na carne? Até quando eu vou estar aqui encarnado, pertinho de vocês? Trazei-mo, traz o menino para mim. O pai, então, vai lá, busca seu filho, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo, o endemoniado por terra revolvia-se espumando. Então, logo que ele percebeu, o espírito percebeu a presença de Jesus. Ele deve ter pensado com ele, agora eu estou ferrado, né? Esse aí é o mestre. E ele viu a luz de Jesus, ele sabia. E ele então aproveita para poder sugar o menino mais um pouco. Joga o menino no chão, o menino fica se estremecendo, né? Dando aquele chamado ataque, rolando ali por aquele chão poeirento, e aí ele começa a espumar no canto da boca. E perguntou ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. Nesse trecho aqui, a gente dá a entender que esse menino estava entrando na adolescência. E a adolescência é assim mesmo, viu, gente? É a pior fase do espírito. Quem não viu ainda as 2 lives que eu fiz, chamada Menina, Levanta-te. Quem não viu não sabe o que está perdendo. Se você tem uma adolescente em casa, pode ser filho, neto, sobrinho, não tenha dúvida, a resposta está toda lá. Na glândula pineal, que é a André Luiz que vem explicar, na transformação da infância para adolescente, que é o livro dos Espíritos que eu recomendo, na pergunta 385, e vocês vão ver muita explicação na psicologia e Jesus, quando ele instrui o pai daquela menina para ter muito cuidado com ela. E quando ele fala, ela dorme, ela não está morta. Então, o adolescente, ele dorme, porque esses espíritos, eles sugam, eles tomam o corpo desse adolescente. E no eles sugarem, esse adolescente fica cansado, ele só quer dormir, ele só quer ficar estirado lá no sofá, ele não quer fazer nada, ele não tem vontade de estudar. Ficam como zumbis. Repara seu adolescente, quer ficar isolado, porque esses espíritos comandam. Por onde que eles sugam, Regina? Línguas de fogo. Aqui no alto da cabeça, entre os 2 olhos, existe uma glândulazinha pequenininha, do tamanho de um feijão, chamada epífise. E é dela que sai essa energia que Paulo chama de línguas de fogo. Alguém já viu? É muito bonito. Eu já vi várias vezes. Ela varia do vermelho ao laranja e ao amarelo. Línguas de fogo, porque ela dança em cima da cabeça. E esses espíritos ficam loucos para sugar. Esse menino agora... Antes ele estava com as glândulas refreadas pela pineal, as glândulas hormonais sexuais. Agora essa glândula libera. Esse menino então entra numa transformação para esse instinto sexual. E esses espíritos ficam loucos para sugar. Sugar mesmo, é chupar a energia para eles, é tudo que eles querem. É por isso que o adolescente fica agressivo, mal criado,
preguiçoso, cansado, esgotado e com ideias que ele não tinha. Bebida alcoólica, usar todo tipo de droga, ir para barulhada onde que tem essas rave, essas barulhadas todas. Dá uma olhada lá, Menina, Levanta-te, parte 1 e parte 2, que vocês vão ver o que é essa transformação, a fase difícil para o espírito. Então esse pai vai dizer para Jesus, ele cai desse jeito, é um espírito mudo, ou seja, aquele menino não falava nada, porque o espírito já tinha tomado. São as fases da obsessão. A Kardec nos explica que são 3 fases, está no Livro dos Médiuns. A fase da obsessão simples, que são simples pensamentos, coisinhas mais suaves. Depois vem a fascinação. Esse espírito vai fazer com que esse menino fique fascinado pelas ideias que ele está implantando. E depois vem a terceira fase, que é a possessão. É quando o espírito toma totalmente a mente desse adolescente. Quer dizer, não é só adolescente, né, gente? Mas aqui nós estamos tratando da adolescência. Então, toma completamente. É possessão. Ele é minha posse, eu sou o dono dele. A mente desse adolescente já não comanda mais. Quem comanda é esse obsessor. Por isso é que cai, rola pelo chão, fica desgastado, fica até doente. E vem mesmo as doenças, viu, gente? Vem mesmo as doenças. Vocês estão perguntando qual é a solução? Tomar passe. Água fluidificada. Se não for no centro espírita, pode ser no terreiro de Umbanda. Se você é evangélico, leva ele na igreja evangélica, conversa com o pastor. Mas também muito cuidado, porque o pastor também pode ser que vai aproveitar. Porque hoje a gente está vendo todo mundo aproveitar das nossas crianças, né? É isso mesmo. Eu estou falando, é isso mesmo, tá? Então, vamos parar de esconder essas coisas, gente. Essas coisas, tudo tem que vir à tona, tá vindo tudo à tona. E o pai continua. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. O que é fogo e água? São 2 opostos, né, gente? Então, ele cai muitas vezes no fogo, ele se queima, e muitas vezes na água. Naquela época era fogo e água. Hoje tá aí a moda de se cortar, né? Pegar estilete, faca e ficar se cortando e ficar falando em se matar. E, infelizmente, né, as ideias suicidas. Então, assim, de lá para cá só veio piorando. Porque eu já trabalhei muito no centro espírita, na reunião de desobsessão, e a gente não ouvia falar em obsessão de criança, não. Trabalhei 40 anos nisso. Hoje, os centros estão cheios de criança. Por quê? Por quê? Nós, pais, entregamos nossos filhos de bandeja na mão desses obsessores. Entregamos, sim. Enfeitamos, vestimos como adultos, é baile funk, é música funk, é rebolar, usar roupas indecentes, sim. Criancinha de 3 aninhos usando salto, prejudicando a coluna, maquiagem. Sim, cabelos sensuais e por aí afora. Nós mesmos é que entregamos. Sim, nós acordamos essa sensualidade que a criança em si não tem. É a gente que acorda nela. Então, esse fogo e água também representa o adolescente que fica perdido nos caminhos. Ele não sabe para onde vai, o que ele vai estudar, qual o caminho que ele vai seguir. Fica totalmente perdido. E muitas vezes a gente até tenta, né, chegar neles, mas eles não querem saber. A gente precisa tratar de tirar esse espírito obsessor. Tirar dele.
porque ele está sendo sugado. E como que tira? Eu já expliquei, né? Tem que ter muita água fluidificada e muito passe, muito tratamento espiritual. Tratar do encarnado, mas tratar do desencarnado também. E vocês vão me desculpar, né? Aí, porque eu vou falar agora, não adianta ficar dando calmante pro seu filho não, tá? Não adianta não. Você pode levá-lo a um bom psicanalista, a um bom psicólogo, para ele fazer psicanálise, para ele fazer a catarse, para ele contar os problemas dele. E também a gente não sabe se dentro de casa mesmo ele não está sendo abusado, né, gente? Porque hoje virou moda, né? Então, esse pai vai dizer: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Achei tão bonitinho esse pai falar isso para Jesus. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele aqui está dizendo o filho e ele. Porque quando o nosso adolescente está assim, a gente sofre muito. Ih, como sofre. Dá um desespero na gente. Quantas vezes a gente ouve falar de mãezinhas que passam a noite inteira esperando seu adolescente chegar em casa. Lá pelas madrugadas, sem saber onde ele está, se ele está correndo perigo, se está sendo abusado por aí. É muito triste, gente. É muito triste. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Você acredita que eu posso ajudar seu filho? E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, ai que dó, gente, em lágrimas disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu acredito, Senhor. Mas se por um acaso eu falhar na minha incredulidade, me ajuda. Me ajuda a acreditar. Gente, eu estou me remexendo desse jeito, porque eu estou hoje com a coluna doendo, peguei peso e a minha coluna está me incomodando aqui, sentada nessa cadeira, viu? Está doendo mesmo. É a lombar. É ele pedindo ajuda. Eu quero curar o meu filho e eu quero acionar essa crença, essa esperança, ter a certeza. Isso é fé, mas é fé com certeza, não é da boca para fora, não. É lá do fundo do coração, nós vamos ver aqui a seguir. E Jesus, vendo que a multidão concorria, o que é a multidão concorrer? Jesus leu os pensamentos de quem estava ali em volta, que estava todo mundo desejando que o menino ficasse curado. É um fator energético. Quando eu trabalhava em reunião de desobsessão, eu falava com o pessoal: gente, nós aqui somos um coletivo, vamos acionar o pensamento todos juntos para fazer uma egrégora de energia e ajudar essa criatura que está se apresentando através do médium, tirar aquele espírito das trevas, mostrar para ele que ele não pode ficar obsidiando as criaturas, fazendo mal para as criaturas, sabe? Mostrar para ele sobre o perdão. Eu sempre chamava a atenção de todos os médiuns. Não é porque o seu companheiro do lado está comunicando que ele está incorporando e que você vai ficar indiferente. Não, é todo mundo vibrar no mesmo padrão. Pensamento uníssono. Então Jesus viu que a multidão estava concorrendo para isso, que todo mundo estava desejando que Jesus curasse aquele menino. Eu falo aquela criança porque adolescente para mim ainda é uma criança. Então, ele viu que ele podia tirar energia, ainda mais que ali no meio, como ele fala em discípulos, devia estar João, Pedro e Tiago. Eram os 3 médiuns que Jesus pegava para acompanhá-lo, porque Jesus retirava energia para fazer essas curas. É para isso que médium
serve. Serve de servir, tá, gente? Servir. Mas não precisa assustar, não, que essa energia que é retirada, dentro de 10, 15 minutos, você retorna a tê-la, tá? Você pode doar, tocando, impondo as mãos. Jesus vai impor as mãos aqui, quer ver? Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Sai dele. Esse exemplo aqui de Jesus vem nos mostrar que a gente não pode, não deve, desculpa, tá? A gente não deve ficar tratando esses espíritos obsessores com muito mimimi. Meu irmãozinho, você não acha que você devia dar um perdãozinho aqui nessa reuniãozinha? Vamos chamar Jesusinho. Não, é comando. Eu estou no comando. Eu aqui estou no comando e você não vem fazer gracinha aqui na minha reunião, na minha casa, no meu templo. Sai dele. Eu te ordeno. Depois de conversar, depois de explicar, depois de demonstrar amor a essa criatura, é hora de usar autoridade. Sim, usar autoridade. Sabe? Eu fiz isso muitas vezes e deu certo. Pessoas que eu atendia 1, 2, 3, 10 vezes, não tinha jeito, aí eu partia para isso mesmo. Sai! E, se possível, fazer igual o Flávio Vale, do canal Flávio Vale. Ele diz que para espantar o demônio você tem que fazer assim: sai! Eu adoro quando ele fala isso. Então, não entres mais nele, não se atreva a voltar. Esse menino agora está sob a minha proteção. Não se atreva a voltar. E ele, clamando, agora ele começa a falar. E olha só a necessidade do choque anímico, a necessidade de também alertar o espírito que ele está errado. Porque muitas vezes ele está ali sugando, achando que aquilo é até normal, dividir aquele corpo com aquele outro espírito. Então o que ele faz? Ele começa a clamar e agitando com violência. Com certeza essa criança ficou tremendo, né? Agitando e rolando ali pelo chão afora. E o que ele faz? Agitando com violência, saiu. Vai para o seu mundo. Mas, na verdade, esse espírito não fica desamparado, não. Existem as equipes socorristas, principalmente ao lado de Jesus, né, gente? Que ali já pega aquele espírito e leva ele para o hospital do espaço, para ele se tratar, leva ele para uma escola para ele estudar, para ele reeducar e parar de prejudicar as criaturas. Parar de obsidiar, de sugar, vampirizar as criaturas. Ele entender que o mundo dele não é aqui mais. Aqui é o mundo da matéria. Ele agora está no mundo dos espíritos. Então, ele saiu. E ficou o menino como morto. O menino desmaiou. De tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Aquela multidão ali ficou espantada com aquilo. A criança desmaiou. Deve ter ficado muito pálido. Deve ter ficado todo desfalecido ali no chão. E isso acontece mesmo, viu, gente? O que acontece nesse processo de possessão? Os dois espíritos se ligam de um tal jeito que quando desliga rapidamente assim, só Jesus mesmo, né, gente? Quando faz esse desligar rapidamente,
O encarnado também sente, porque são energias eletromagnéticas que estão sendo cruzadas entre os dois. E como aquele pai diz que era desde a infância, já tinha muito tempo que esse espírito estava ligado nessa criança, sugando essa energia. Esse espírito dessa criança já estava até habituado com isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por isso é que toda vez que Jesus está lá na história da menina, da Talita, e tem também é o filho da viúva de Naim, tem um caso de um jovem, um outro jovem também, que Jesus expulsa esse demônio. O que ele fala a seguir? Dele de comer. Ele precisa agora se alimentar para se fortalecer e recuperar essas energias que ele perdeu esse tempo todo. A pessoa fica fraquinha mesmo, você tem que ampará-la. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ou seja, quando Jesus tomou o menino pela mão, Jesus energizou esse adolescente. Para que ele, por isso que é bom a gente sempre aplicar o passe. Na reunião de desobsessão, logo depois que o médium ou a médium recebe um espírito desse, a gente vai lá e aplica o passe. Estende as mãos, impõe as mãos, faz uma oração para aquele médium recuperar as suas energias que foram retiradas com aquele espírito que ali estava. Então, esse menino se levantou. E quando entrou em casa, quando Jesus entrou em casa, terminou aquela tarefa, entregou o menino para o pai, deve ter recomendado ao pai para alimentá-lo, né? Quando ele chega em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte, fora da multidão, fora dos escribas: por que o não podemos nós expulsar? Lembra lá no princípio? Que aquele pai fala que pede aos discípulos, aos apóstolos, e eles não conseguiram curar aquele menino daquela obsessão. E eles vão querer saber de Jesus. Por que nós não conseguimos? E aí Jesus vai dar aquela resposta fantástica, né, gente? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essa casta, aí não. Se você é médium, você sabe disso. Você tem que se preparar para esse trabalho. Se você vai atender alguém que está obsidiado, manipulado por esses espíritos, você tem que estar preparado também, tanto fisicamente, espiritualmente e moralmente. Esse jejum que Jesus fala aqui não é passar fome, não é ficar com fome, é jejum de atos, de atitudes, jejum de palavras, de maledicências, de mágoas, de fofocas, jejum de comportamento e oração. Não adianta, nós não fazemos essas coisas sozinhos. Nós precisamos da ajuda dos espíritos, os trabalhadores desses templos religiosos. Mas a gente precisa ter moral para isso. Não adianta, porque o obsessor também nos conhece. Ele conhece o nosso pensamento. Muitas vezes nós estamos falando uma coisa com ele e ele está vendo que dentro de nós também fazemos pior do que ele. Às vezes pior do que ele. Muito cuidado com essas atitudes. Então tem que estar preparado, jejum e oração, para essa casta. Não é fácil lidar com esses espíritos. Então, gente, eu aqui vou contar um caso para vocês,
Igualzinho, quando eu vejo essa passagem, eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela dava uns ataques e caía no meio da rua. E principalmente numa encruzilhada que a gente tinha que passar na cidade onde a gente morava, uma cidade chamada Ubá. E ali naquela encruzilhada tinha um bar. E esse bar chamava, não sei porquê, olha que nome esquisito, Bar do Gilda. E toda vez que passava ali, minha mãe estatelava no chão, caía e começava a convulsionar. E todo mundo, mesmo se eu não estivesse com ela, mandava me chamar. Porque o médico, olha gente, eu tinha 8 para 9 anos, uma criança. E o médico me ensinou. Você tem que enfiar o dedo na boca dela, puxar a língua, porque ela pode sufocar com a própria língua. Você imagina uma criança de 8 para 9 anos naquela época. Porque hoje as crianças têm Google, têm YouTube, têm televisão e tudo mais. Então, a minha mãe caía e espumava, igualzinho aqui o caso do menino. E eu corria no médico que morava bem perto. Era só atravessar uma praça que tinha e já estava na casa dele. E até hoje eu agradeço ele, doutor Felício. Onde ele estiver, que ele receba a minha gratidão. Gente, eu batia na porta dele, ele já sabia. Pegava a malinha já com injeção lá dentro e lá mesmo, no meio da rua, ele aplicava nela. E ela voltava daquele ataque. E todos achavam que era epilepsia. Não é. Um dia, uma vizinha de uma dessas ruas que a gente passava para ir fazer uma compra, ou ir na praça, ou no cinema, ou em algum lugar, a gente sempre tinha que passar ali. Ela tinha uma casa bonita, com uma varanda muito bonita, cheia de planta. E eu passei com a minha mãe, ela chamou Maria, minha mãe chamou Maria Aparecida, mas todo mundo chamava ela de Maria. Maria, chega aqui. E a minha mãe entrou na casa dela. E essa senhora falou, Maria, eu vou te dar uma receita que você nunca mais vai cair na rua. Você vai procurar o centro do Nozinho. Gente, eu nem sei o nome do homem, eu sei que ele tinha esse apelido, Nozinho. Era um homem grandão, bonitão, uma pele cor de jambo, muito bravo. E ele tinha um centro que era uma mistura de espiritismo com umbanda. Na primeira parte, entregava para uma médium chamada Irtes Terezinha, muito famosa, até livros ela escreveu, uma gracinha de pessoa. A primeira parte era o estudo das obras espíritas, era muito bonito. E a segunda parte é onde entrava para Umbanda. E na Umbanda é onde havia as manifestações. A minha mãe obedeceu a essa senhora. Procurou o Nozinho em particular e explicou o que acontecia. Ele falou, tal dia você vai de roupa branca, da cabeça aos pés, vestido de branco. E você vai usar também sapato branco. Eu lembro que a gente passou dificuldade para comprar, porque a gente era muito pobre, não tinha dinheiro para essas coisas, mas arrumamos. E ela foi. Levou meu irmão e eu. Porque antigamente essas coisas eram públicas. Não tinha esse negócio de ficar fechando uma cabala fechada a 7 chaves para poder receber espírito. Chico Xavier também recebia no meio das pessoas. Vocês lembram disso? Era na reunião pública. E Nozinho fazia assim também. E meu irmão e eu ficamos sentados num banco lá atrás. E a gente deu uma crise de riso, ele e eu, a gente era muito levado. Mas a gente deu uma crise de riso, nós tivemos que esconder embaixo do banco com medo daquele homem ver a gente rindo. Sabe por quê? Os médicos faziam, ficava tudo tremendo e até caiu no chão, foi o que aconteceu com a minha mãe. Aquela roda de médiuns, ele começou a invocar lá uns nomes de uns espíritos. O mentor, eu lembro que ele chamava o seu Guarani. Ele chamou o seu Guarani. E nessa hora minha mãe caiu.
E a gente ficou rindo daquilo tudo. Meu Deus, que horror. Criança, né? Vocês acreditam? E Nozinho usou esse coisa. Sai! Vocês acreditam que nunca mais a minha mãe caiu? Uma vez. Ela foi lá nesse tal de Nozinho. É a ele também o meu agradecimento do fundo do meu coração. Onde ele estiver, eu tenho certeza que ele está trabalhando na espiritualidade. Que Jesus abençoe o trabalho dele. Fantástico o trabalho dele. Fantástico. Bravo. Tratava os médios até com grosseria. Naquela época era assim, né? Nunca mais a minha mãe caiu. Não tenho dúvida disso, viu, gente? Vamos à nossa frase? Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Condenar os inocentes, sim. Quantas vezes o perdão, o amor, a mansuetude, o lado pacífico resolve as coisas sem precisar sacrificar, sem precisar escravizar as criaturas, comandar as criaturas para sofrerem, ser crucificadas, ser sacrificadas, sim, por encarnados e o pior ainda, por desencarnados. E não pense em você que é só espírito das trevas que sacrifica, não. Os da luz sacrificam, intuem, encaminham esses horrores que nós estamos vendo aí. Cadê os protetores? Cadê os mentores? Então, gente, não condenarias os inocentes, não condena as crianças, não veste as crianças de palhacinhos, não vista sua filha, seu filho de um modo sensual, não empurra eles para ver essas novelas indecentes, esses Big Brother Brasil, essas festas ruidosas, esses funk, esses pancadão, faz isso não. Vai refletir lá na adolescência. Isso também é condenar o inocente. Criança é criança. Criança não é sexuada, não é. Criança não é devassa. Nós é que fazemos com que ela fique. Encarnados e desencarnados, das trevas e também da luz. Muito cuidado com isso. Vamos ao nosso presente de hoje. Eu fiz essa garrafa, eu tinha um restinho desse material aqui, que eu ganhei isso aqui, nem lembro quem me deu. Tá vendo? Brilhoso. E tinha também um restinho esse fio aqui grossinho, esse barbante. E essa aqui não tem tampa. Tá aí, então, a nossa oferta de hoje. Você pode vir buscar a sua garrafa se você tiver gostado. Essa combinação de preto com prateado, isso aqui é papel alumínio, tá, gente? E esse cordão vermelho. Tá aí, então, a nossa oferta de hoje. E eu deixo aqui um beijo no seu coração. Eu desejo que Jesus abençoe você e a sua família. E principalmente se você tem um adolescente em casa. Um beijo.